Após episódio lamentável ocorrido nessa noite e madrugada em Belo Horizonte com Pedro, diretoria do Flamengo marca reunião extraordinária para definir futuro de Sampaoli. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado. E claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. Amigos, nós poderíamos estar começando o nosso programa falando sobre o gol de falta que já tinha mais de ano que o Flamengo não marcava de Arrascaeta, o golaço de Wesley que foi o fator crucial para a virada rubro-negra, ou a excelente partida de Matheus Cunha defendendo o nosso gol. Mas, infelizmente, a vida do rubro-negro ela não é fácil. Nem com uma vitória espetacular como a que tivemos ontem, contra tudo e contra todos, nós temos paz. Pois é, né? O que vimos ontem foi cenas lamentáveis, um episódio que, na nossa opinião, não precisaria ter acontecido. Bom, galera, ontem após a partida, o preparador físico Pablo Fernandes agrediu o Pedro no vestiário. O que aconteceu foi o seguinte: o Pedro se recusou a continuar, no aquecimento. Com isso, o preparador físico chegou no Pedro, meio que ironizando, falando que o Pedro não respeita, e isso e aquilo, e deu 3 tapinhas assim no rosto do Pedro. Claro, ninguém gosta de uma situação dessa. O Pedro tirou esses tapinhas, com isso o preparador deu um passo para trás e um soco no rosto do Pedro. Pois é, daí pra frente a confusão se instaurou, Foi geral. O que aconteceu? Foi todo mundo para a delegacia. Pedro decidiu fazer um boletim de ocorrência com toda a razão, total razão ao Pedro, inclusive por isso. E com isso foi a madrugada toda, com essa situação. O elenco do Flamengo voltou para o Rio de Janeiro, chegou por volta das 4h15, Marcos Braz veio, com o elenco, ficou lá em Belo Horizonte o Pedro, Everton Cebolinha, Thiago Maia, Pablo, Bruno Spindel e algumas pessoas da comissão, seguranças do Flamengo que estavam ali também. E essa situação se alastrou aí para o resto da noite. Foi uma madrugada intensa, nós cobrimos todo o que estava acontecendo e repassando para vocês realmente cenas lamentáveis que nós presenciamos ontem. O maior agravante nessa história, amigos, é que o episódio ocorreu exatamente minutos antes da entrevista de Sampaoli. Quem acompanhou a entrevista observou um técnico tranquilo que a sensação que passava era de total calmaria. Porém, com o episódio rolando dentro do vestiário, na nossa opinião, ele deveria sim ter comentado sobre o ocorrido e deveria sim, naquele instante, ter tomado atitudes com relação a esse preparador físico. Isso, inclusive, fez com que gerasse um mal-estar entre o elenco do Flamengo. Por que disso? Porque todos desaprovaram a atitude de Sampaoli. O desdém que ele tratou a situação aos olhos dos jogadores caiu muito mal. A situação momentânea com relação a esse fato é de que os jogadores já se posicionaram e disseram: com essa situação nós não treinaremos. Ou seja, se instaurou uma greve dos jogadores querendo e cobrando atitudes. Muito possivelmente, o clima para Sampaoli vai ficar extremamente pesado, meus amigos.
Muitos falam que Sampaoli tem uma fidelidade muito grande com a sua comissão técnica, né? Eles são muito unidos. E detalhe, essa comissão técnica é do Sampaoli. O Sampaoli tem a sua própria comissão, que são os 2 preparadores físicos, né? O auxiliar técnico e o outro que eu não me recordo qual que é o cargo dele. Mas são 4 pessoas na comissão técnica de Sampaoli. O que acontece? Jogadores do Flamengo já disseram para a diretoria: se esse preparador físico estiver no ninho segunda-feira, nós não vamos treinar. Ninguém mais quer treinar com esse preparador físico. E assim, o clima com o Jorge Sampaoli também não fica dos melhores, né? Porque o técnico não se pronunciou, ele não falou nada e metade dos jogadores já querem a demissão de Jorge Sampaoli. Nós, inclusive, acompanhamos a chegada da delegação aqui no Rio de Janeiro e o que nós observamos foi um semblante de todos os jogadores, comissão técnica e diretoria, no caso Marcos Braz, fechada, todo mundo carrancudo, ninguém parou para dar entrevista para ninguém, não tinha clima. Horrível. Realmente, né? E o Jorge Sampaoli, o semblante do Jorge Sampaoli, totalmente preocupado, descontente, desconfortável com tudo o que estava acontecendo. Bom, nesse domingo, a diretoria marcou uma reunião para decidir o futuro de Jorge Sampaoli. Eles vão analisar tudo, vão conversar, né, direito com Sampaoli, até porque Marcos Braz conversou brevemente com ele no voo para o Rio de Janeiro. E claro que não deve ter entrado em assuntos, né? Porque estavam todos os jogadores ali dentro do avião. Então, hoje vai ter essa reunião entre a diretoria e a comissão técnica de Jorge Sampaoli para decidirem qual será o futuro, o que será decidido, se Sampaoli fica ou se Sampaoli sai. A verdade é uma só. Hoje, nessa reunião, algum posicionamento da diretoria nós esperamos, porque até o momento ninguém disse nada. Não vamos ser levianos e muito menos estar trazendo agitação desnecessária, porque não temos informação alguma. Porém, posicionamento nosso com relação ao ocorrido. A diretoria deve sim tomar atitudes drásticas com relação à situação. Infelizmente, o clima para Sampaoli não ficou dos mais agradáveis. A gente, inclusive, já está ouvindo algumas pessoas falando que o Flamengo já tem até opções para novos treinadores. Amigos, é tudo hipotético. Não se tem nada. O que nós temos é a tristeza e o lamento de condutas bizonhas que aconteceram em Minas Gerais. Ponto. De resto, aguardar. E assim que tivermos informações precisas e verdadeiras com relação ao que está acontecendo, podem ter certeza, estaremos aqui com vocês. Então, galera, a qualquer momento pode surgir novas informações, né? Sampaoli será demitido? Sampaoli pedirá demissão? A verdade é que, nesse momento, ninguém tem essa certeza. Então, você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, acione, né, o sino da notificação, porque como foi nessa madrugada, a qualquer momento nós podemos voltar aqui com mais informações para vocês. Ok, galera? Vamos ficar atentos, estamos atrás das notícias, trabalhando para trazer para vocês mais informações e, assim que tivermos, repassamos a vocês. É isso aí, galera. Tenham um bom dia e tamo junto. Um excelente domingo a todos vocês. Tchau, tchau.